Você fala inglês? A voz dele grossa pelo salão, firme, confiante, quase desafiadora. O chefão milionário Sendero estava de pé, com a taça na mão, cercado por algumas pessoas da cidade. Ele não era apenas rico, era temido nos negócios, admirado nos bastidores e acostumado a ser o centro de qualquer ambiente. E naquela noite, ambiente agradável e olhares atentos, ele decidiu transformar a garçonete em espetáculo. Então canta em inglês agora. E se você me impressionar, eu caso com você. Alguns riram nervosos. Outros se entreolharam sem saber se aquilo era ousadia ou arrogância. A jovem garçonete, de vestido verde elegante e avental simples, ficou imóvel por um segundo. Ela segurava a bandeja com as mãos trêmulas, mas os olhos não demonstravam medo. Demonstravam algo diferente: determinação. O salão inteiro aguardava que ela recusasse, que abaixasse a cabeça, que voltasse para a cozinha. Mas ela fez o oposto. Ela pegou o microfone. No primeiro verso, a sala ainda murmurava. No segundo, o murmúrio cessou. No terceiro, o chefão já não sorria mais. A voz dela não era apenas afinada, era intensa, carregada de história. Cada palavra em inglês saía com uma força que ninguém ali imaginava vir de alguém, apenas uma funcionária do salão. Os convidados começaram a se emocionar. Alguns seguraram o fôlego, outros levaram a mão ao peito. E então, algo inesperado aconteceu. O homem que desafiava todos começou a ser desafiado por dentro. A segurança dele vacilou. A expressão de superioridade se transformou em surpresa, depois em admiração, depois em algo ainda mais profundo. Quando a última nota foi incrível pelo ambiente, o silêncio foi absoluto. Ela abaixou o microfone, caminhou até a mesa principal e disse, olhando direto para ele: "Eu não preciso casar com ninguém para provar quem eu sou." O salão explodiu em aplausos. Mas o que realmente deixou todos arrepiados foi o que ela fez depois disso. Uma decisão que virou o jogo da noite. Mexeu com o coração do homem mais poderoso dali e mostrou que nem todo desafio termina como quem propõe e imagina. Porque naquela noite, o chefão milionário aprendeu que existem vozes que dinheiro nenhum consegue silenciar. E essa história é sobre o momento exato em que o poder encontra a verdadeira grandeza. O microfone ainda estava quente na mão dela quando o silêncio tomou conta do salão pela primeira vez em toda a noite. Não era o silêncio educado de quem espera o próximo número. Era o silêncio de quem acabou de ver algo que não sabia que precisava ver. O tipo de quietude que acontece quando uma sala inteira percebe, ao mesmo tempo, que acaba de presenciar algo que nunca vai esquecer. Mas para entender o que aconteceu naquela noite, você precisa saber o que veio antes. Você precisa conhecer Sendero. Sendero Cavalcante tinha 52 anos, cabelos grisalhos que ele usava com a arrogância de quem sabe que ficou mais atraente com a idade, e um sorriso que chegava antes de qualquer palavra. Não era apenas rico. Riqueza em São Paulo, qualquer um com sorte e audácia conseguia acumular. Sendero era algo mais específico, mais calculado. Ele era o tipo de homem que entra num ambiente e imediatamente percebe quem serve para alguma coisa e quem não serve. E essa habilidade ele tinha cultivado por décadas, como se fosse o dom mais precioso que o universo poderia ter-lhe concedido. O jantar de gala daquela noite era no Grand Rooftop, o salão que ele mesmo havia patrocinado 2 anos antes, com uma doação generosa o suficiente para que o nome Cavalcante ficasse gravado em bronze na entrada. 300 convidados, a nata do empresariado, da política e da cultura da cidade. Lustres importados de Murano que espalhavam reflexos dourados em cada superfície. Uma orquestra ao fundo que tocava com a discrição de quem sabe que está ali para ser cenário, não protagonista. E então, em algum momento entre o segundo e o terceiro prato, Sendero avistou a garçonete de vestido verde. Ela não era nova ali. Tinha começado há 4 meses. Silenciosa, eficiente,
sempre com aquele jeito de caminhar que parecia calcular cada passo para não ocupar mais espaço do que o necessário. Ana Lima, 26 anos. Filha de uma professora aposentada do interior do Paraná que havia vendido tudo para pagar o tratamento de uma doença que, no fim, não foi possível vencer. Ana havia chegado a São Paulo com uma mala, R$300 e uma determinação que ainda não tinha nome naquele momento. Sendeiro não sabia nada disso. Para ele, ela era simplesmente uma funcionária. Um detalhe no cenário da noite. Foi o que o fez pedir a ela que parasse. "Você fala inglês?" A voz dele ecoou pelo salão numa pausa natural da orquestra, firme, confiante, calibrada para ser ouvida por todos ao redor. Era uma pergunta, tecnicamente. Mas o tom não era de curiosidade, era de teste. Ana virou o rosto. Segurava uma bandeja com 4 taças de espumante, cada uma representando algo que ela precisava não derrubar. Não as taças, o emprego. "Um pouco?" Ela respondeu com a voz nivelada. Sendeiro sorriu. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de alguém que acabou de perceber que a noite ficaria mais interessante do que esperava. "Então canta em inglês agora, aqui na frente de todos." Ele virou para os convidados ao redor como se os incluísse num segredo divertido. "E se você me impressionar, eu caso com você." O riso nervoso que se seguiu era o tipo que as pessoas usam quando não sabem se devem rir ou não. Alguns olharam para Ana com a expressão de quem já sabe o que vem a seguir. A desculpa, o sorriso forçado, o recuo educado. Era o que a lógica do ambiente determinava. Era o que o poder de Sendeiro historicamente produzia. Ana olhou para a bandeja, depois olhou para ele. E então, num movimento que ninguém naquela sala conseguiu antecipar, ela colocou a bandeja com cuidado na mesa mais próxima. Caminhou até o suporte do microfone que o cantor da orquestra havia deixado momentaneamente vago e pegou o aparelho com as 2 mãos. O músico ao fundo, sem que ninguém precisasse pedir, começou a tocar, como se soubesse, como se aquele momento tivesse sido ensaiado em alguma outra vida. No primeiro verso, o salão ainda murmurava. As conversas paralelas continuavam, os garfos ainda tocavam os pratos. Alguém do outro lado do salão ria de algo que agora já não importava mais. No segundo verso, o murmúrio cessou. No terceiro, alguém perto da janela encostou o dedo nos lábios, pedindo silêncio a quem ainda não havia percebido o que estava acontecendo. A voz de Ana não era apenas afinada, era o tipo de voz que carrega peso real. Cada nota saía de um lugar que não era o diafragma, era mais fundo. Era a voz de quem chorou muito num quarto pequeno e aprendeu a transformar aquilo em outra coisa. Cada palavra em inglês saía com uma clareza e uma intenção que nenhum dos presentes esperava. Nenhum estava preparado para receber. Os convidados começaram a se olhar, não mais com a cumplicidade irônica do início, mas com algo diferente. Surpresa, primeiro, depois reconhecimento. Depois aquela sensação incômoda e boa, ao mesmo tempo de ser tocado por algo que você não pediu para sentir. Uma senhora de vestido bordô levou a mão ao peito sem perceber. Um executivo de gravata afrouxada parou de checar o celular. Sendeiro ficou imóvel. Você já viu uma pessoa que passa a vida inteira com a certeza de que entende como o mundo funciona ser confrontada, em segundos, com a prova de que estava errada? Há uma expressão específica para isso. Não é exatamente vergonha. Não é exatamente admiração. É uma mistura das duas que o rosto humano raramente sabe onde colocar. Era o que estava no rosto de Sendeiro Cavalcante. A última nota de Ana durou um pouco mais do que o necessário, e foi exatamente esse segundo a mais que quebrou o que restava da armadura de qualquer pessoa ainda tentando manter compostura. Quando ela abaixou o microfone, o silêncio durou 2 segundos inteiros antes que o primeiro aplauso explodisse. Depois outro. Depois todos de uma vez, incluindo pessoas que nunca se levantavam para aplaudir nada em eventos formais e que agora estavam de pé sem ter tomado a decisão consciente de se levantar. Ana caminhou até a mesa principal, parou na frente de Sendeiro e disse com a voz tranquila de quem não precisa gritar para ser ouvido: "Eu não preciso casar com ninguém para provar quem eu sou." O salão explodiu de novo.
Mas Sendeiro não aplaudiu. Ficou parado, taça na mão, olhando para ela de um jeito que seus assessores nunca tinham visto antes. Havia algo naquele olhar que não combinava com o homem que eles conheciam. Era desconcertante, era real. O que ninguém sabia, nem os convidados, nem os assessores, era que Sendeiro havia reconhecido a música. Era a mesma que sua mãe cantava para ele quando ele tinha 6 anos, num apartamento pequeno em Fortaleza, antes de tudo, antes do dinheiro, antes da armadura. Uma música que ele havia passado décadas tentando esquecer, porque lembrar dela significava lembrar de quem ele era, antes de decidir que sentimentos eram fraqueza. E ali estava ela, a música, saindo da voz de uma mulher que ele havia tentado diminuir. O que Sendeiro fez nos 40 minutos seguintes, após aquele momento, foi algo que seus sócios, quando soubessem, tratariam como um erro de julgamento. Mas que, na verdade, era a primeira decisão verdadeiramente livre que ele tomava em anos. Ele mandou chamar o gerente do salão e fez um pedido que ninguém esperava. Ana foi chamada ao escritório do evento às 23 horas, ainda com o avental, ainda com os cabelos levemente desfeitos do calor da noite. O gerente estava nervoso de um jeito que não combinava com a ocasião. Ela entrou achando que seria demitida, que havia ultrapassado um limite, que a coragem daquela noite teria um preço imediato. Em cima da mesa havia um envelope. O senhor Cavalcante pediu para entregar pessoalmente. O gerente disse, sem conseguir olhar nos olhos dela. Ana abriu o envelope. Dentro havia um cartão simples, escrito à mão, com 3 linhas. Sua voz merece um palco, não um avental. Se você quiser, eu conheço pessoas certas, sem condições, sem contratos. Apenas porque o mundo precisa ouvir o que eu ouvi hoje. Sendeiro. Ela leu 3 vezes. Depois dobrou o cartão. Depois ficou em silêncio por um tempo que o gerente não soube medir. O que Ana Lima fez com aquele cartão nas semanas seguintes é o que mudaria não apenas a trajetória dela, mas a de Sendeiro, a da família que ele havia abandonado anos antes em nome do sucesso, e a de uma criança que nenhum dos dois sabia que estava no centro de tudo aquilo. Porque o segredo que Ana carregava não era sobre música, era sobre um nome, um sobrenome, e uma promessa feita numa cidade pequena do interior do Paraná, 15 anos antes, que estava prestes a cobrar seu preço. O envelope ficou sobre a mesa do quarto pequeno que Ana alugava no bairro da Lapa por R$700 por mês, dividindo o banheiro com outros 2 inquilinos e aprendendo a ignorar o barulho do metrô que passava a 200 metros da janela toda vez que ela tentava dormir. 3 semanas. Por 3 semanas, o cartão de Sendeiro ficou ali, sem ser tocado, mas nunca esquecido. Ela ouvia toda manhã quando pegava a carteira em cima da cômoda, toda noite quando apagava a luz. Era o tipo de coisa que existe entre você e uma decisão grande demais para ser tomada na hora errada. Não era a ingenuidade que a fazia hesitar. Ana Lima havia aprendido desde cedo que bondade sem motivo raramente era bondade. Havia aprendido isso da maneira mais dura possível, numa tarde de novembro de 15 anos atrás, numa cidade do interior do Paraná, chamada Tibag, quando um homem de sorriso fácil e palavras ainda mais fáceis havia prometido à mãe dela que resolveria tudo, que o dinheiro estava garantido, que a operação seria paga, que ela não precisava se preocupar. E então sumiu. Ana tinha 11 anos naquela época. Não entendia muito sobre contratos ou sobre a crueldade específica de pessoas que fazem promessas que nunca pretenderam cumprir, mas entendia rostos. E o rosto de sua mãe naquela tarde, quando percebeu que o homem não voltaria, era um rosto que ela havia passado a vida inteira tentando não ver de novo. Foi por isso que, na manhã do 22º dia, ela finalmente pegou o cartão e foi até o espelho do banheiro compartilhado. Ficou olhando para si mesma por um tempo longo. E então, tomou uma decisão que nenhum dos 2 lados da sua consciência aprovava completamente. Ela ia aceitar, mas não da maneira que Sendeiro esperava. O número no cartão era de um assistente, não de Sendeiro diretamente. Isso já dizia alguma coisa. Homens que ligam para resolver as próprias questões pessoais são um tipo.
Homens que delegam até os pedidos de desculpa são outro. Ana anotou isso mentalmente quando a voz masculina atendeu no segundo toque, já sabendo o nome dela antes que ela dissesse qualquer coisa. Dona Ana, o senhor Cavalcante estava esperando o seu contato. Estava esperando. Não esperançoso. Não surpreso. Esperando. Como se a conclusão fosse inevitável. Ela respirou fundo. Eu quero uma reunião. Apenas conversa. Sem câmeras, sem assessores, sem terceiros. E quero escolher o lugar. Houve uma pausa curta do outro lado. Depois, vou comunicar e retorno em instantes. Retornou em 4 minutos. Sendero aceitava todas as condições. Aquilo também dizia alguma coisa. Eles se encontraram numa cafeteria no Itaim Bibi, numa quinta-feira de tarde. O tipo de lugar que é sofisticado sem ser intimidador, com mesas bem espaçadas e uma acústica que absorve conversas sem devolvê-las. Ana chegou 10 minutos antes e escolheu a mesa. Sendero chegou exatamente no horário, sem assessores, com uma descrição que claramente custava esforço a um homem acostumado a entrar em qualquer lugar como se fosse o dono. Ele estava diferente à luz do dia, mais humano, mais cansado talvez. As linhas do rosto eram mais profundas do que os lustres do Grand Rooftop permitiam ver. Você veio, ele disse sentando. Vim para ouvir, Ana respondeu. Não para concordar. Sendero pediu 2 cafés sem perguntar se ela queria café. Ela anotou isso também. O que eu fiz naquela noite foi errado. Ele começou sem rodeio, sem aquecimento. Eu sei que foi. Eu quis te diminuir na frente de pessoas que eu queria impressionar, e isso diz mais sobre mim do que sobre você. Ana não respondeu imediatamente. Estava avaliando se aquilo era genuíno ou ensaiado. Havia uma diferença de textura entre as duas coisas, e ela havia aprendido a identificar. Por que a música te afetou daquele jeito? Ela perguntou. A pergunta o pegou de surpresa. Ele havia se preparado para falar de oportunidades, de produtores musicais, de contratos que ele poderia facilitar. Não havia se preparado para aquilo. Minha mãe cantava essa música, ele disse depois de um momento. Quando eu era criança. Antes de eu decidir que não tinha mais tempo para esse tipo de coisa. Antes de você decidir, ou antes de você esquecer quem era. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio do Grand Rooftop. Era menor, mais denso, mais pessoal. O café chegou. Nenhum dos dois tocou nas xícaras por um tempo. Você tem filhos? Ana perguntou. Sendero hesitou. E foi exatamente essa hesitação, aquele segundo a mais antes da resposta, que fez algo se mover dentro do peito de Ana de um jeito que ela não estava preparada para sentir. Tive uma filha. A voz dele mudou de textura quando disse isso. Ficou áspera de um jeito específico, o jeito de quem aprendeu a dizer uma coisa dolorosa com neutralidade, porque a alternativa é não conseguir dizer. Perdi o contato há muitos anos. Decisões que tomei, prioridades erradas. Ana olhou para as mãos dele sobre a mesa, e então olhou para o próprio colo, onde a bolsa estava, dentro da qual havia uma foto que ela carregava desde os 11 anos. Uma foto desbotada de sua mãe, jovem, sorrindo, ao lado de um homem cujo rosto havia sido cuidadosamente recortado por uma criança com raiva e uma tesoura escolar. Ela havia guardado o pedaço recortado também, em outro envelope, por razões que nunca havia conseguido explicar completamente para si mesma. Será que a gente carrega o passado porque não sabe como soltar, ou porque, no fundo, sabe que vai precisar dele? Qual era o nome da sua filha? Ela perguntou, com uma voz que ela mesma não reconheceu. Sendero ergueu os olhos. Ana, ele disse. E o mundo dentro daquela cafeteria parou. Não de um jeito dramático, não com música crescente ou luz mudando. Parou da maneira como as coisas realmente param quando a realidade revela algo que estava escondido em plena vista o tempo todo. Silenciosamente. Irrevogavelmente. Ana Lima olhou para o homem sentado à sua frente. Olhou para o sorriso que ela havia passado 15 anos odiando num rosto recortado de foto. E percebeu que havia encontrado o homem que havia destruído a vida de sua mãe. Não por acaso. Não por destino.
Ela havia sido contratada naquele salão 3 meses antes, porque alguém havia colocado o nome dela naquela lista de funcionários. Alguém que conhecia sua história. Alguém que sabia exatamente onde Sendero Cavalcante estaria naquela noite. E esse alguém havia deixado um bilhete embaixo da porta do seu quarto na Lapa, na semana anterior ao jantar, com uma única instrução escrita à mão. Cante se ele pedir. Ele vai pedir. O café esfriou entre eles enquanto Ana processava o que fazer com aquela informação. Com aquela coincidência que não era coincidência. Com aquele homem que havia abandonado uma filha e uma mulher doente numa cidade pequena e que agora estava sentado à sua frente, pedindo para ajudá-la a ter um futuro. Ela tinha 3 escolhas. Podia se levantar e ir embora. Podia contar tudo imediatamente. Ou podia descobrir, primeiro, quem havia orquestrado aquele encontro. E por quê? Ana pegou a xícara de café, tomou um gole longo e disse com a voz completamente controlada: "Me conta mais sobre essa filha." O nome saiu da boca de Sendero com o cuidado de quem carrega algo frágil há tempo demais. Ana Beatriz. Ela tinha 11 anos quando eu fui embora. Ele olhou para a xícara. Não fui embora. Eu desapareci. Existe uma diferença. Do outro lado da mesa, Ana Beatriz Lima segurava a respiração de um jeito que havia aprendido ainda criança. Aquela técnica involuntária de encher os pulmões até a metade e segurar ali, como se o ar completo fosse perigoso demais. "Por que você foi?" ela perguntou. Sendero passou a mão pelo cabelo grisalho. Era um gesto que ela reconheceu antes de reconhecer que estava reconhecendo. O mesmo gesto de um homem num fragmento de memória que ela havia passado anos tentando dissolver. Uma tarde de domingo. Uma criança pequena observando um pai que já estava com a cabeça em outro lugar antes de o corpo ir. "Eu estava endividado", ele disse. Dívidas do tipo que não se resolve com o tempo, resolve com desaparecimento ou com consequências que eu não estava disposto a enfrentar. Dívidas com pessoas erradas. Ele pausou. Irene estava doente. Eu não tinha como pagar o tratamento e ainda assim resolver o que devia. Então escolhi resolver o que me ameaçava diretamente. E disse para mim mesmo que voltaria quando pudesse ajudar de verdade. Mas não voltou. Não voltou. Ele confirmou com uma honestidade que dói mais do que a mentira porque não deixa espaço para a raiva simples. Porque quando eu tive dinheiro de verdade, já haviam passado tantos anos que eu tinha convencido a mim mesmo de que voltar causaria mais dano do que ausência. Que elas já haviam construído uma vida sem mim. Que minha presença seria uma interrupção, não uma reparação. Isso é o que você acreditava ou o que era mais confortável acreditar? Sendero ficou em silêncio. Ana olhou para ele com toda a atenção que tinha. Procurava a mentira. Procurava o ator, o homem calculista do Grand Rooftop, que transformava pessoas em entretenimento. Mas o que via era outra coisa. Via um homem que havia construído uma fortuna sobre um alicerce de culpa que nunca havia sido nomeada em voz alta. E que agora, pela primeira vez em décadas, estava sendo forçado a ouvir o próprio nome. E foi exatamente isso que tornou tudo mais complicado. Porque ódio simples é fácil de carregar. É leve, na verdade, comparado com o peso de entender alguém que você queria apenas odiar. Ana abriu a bolsa devagar, tirou o envelope desbotado, colocou sobre a mesa, entre as 2 xícaras de café frio, e empurrou na direção dele sem dizer nada. Sendero olhou para o envelope por um momento sem tocar. Depois, abriu. Era a foto. Sua mãe, jovem, sorrindo. E o espaço vazio onde um rosto havia sido removido com tesoura de criança. Ele ficou olhando por muito tempo. Quando ergueu os olhos, eles estavam vermelhos de um jeito que ele claramente não havia planejado e não sabia como esconder. "Onde você conseguiu isso?" A voz saiu diferente. "Eu tenho essa foto desde os 11 anos", Ana disse. "Minha mãe me deu antes de ir para o hospital pela última vez. Disse que eu ia entender quando fosse a hora." O silêncio que se instalou era do tipo que não pode ser preenchido com palavras, porque palavras são pequenas demais para o que precisa ser dito. Sendero abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. "Irene", ele começou. "Faleceu.
Ana completou com a voz nivelada de quem já chorou aquilo tantas vezes que agora a dor tem uma textura diferente, mais seca, mais permanente. 4 anos depois que você foi. O tratamento foi pago por uma organização de caridade municipal. Eu cresci com a vizinha da minha mãe até ter idade para trabalhar. Sendero colocou a foto sobre a mesa com um cuidado excessivo. O tipo de cuidado que as pessoas usam quando precisam fazer alguma coisa com as mãos para não perder o controle do resto do corpo. Você sabia quem eu era desde o início. Ele disse. Não era acusação, era constatação. Não, Ana respondeu. E essa era a verdade. Eu soube aqui, agora, quando você disse o nome dela. Mas alguém sabia? Alguém sabia. Os dois ficaram olhando um para o outro com o peso daquela frase entre eles. Porque havia uma terceira pessoa naquela história. Uma que havia orquestrado o emprego de Ana no Grand Rooftop. Que havia deixado o bilhete embaixo de sua porta. Que havia calculado com precisão o encontro entre uma filha que não sabia e um pai que havia esquecido como lembrar. Alguém que conhecia os dois. Que sabia onde Sendero estaria. Que sabia quem Ana era. Alguém que havia esperado o momento certo. Ana pagou os 2 cafés antes que Sendero pudesse reagir. Levantou, pegou a bolsa e então parou de pé ao lado da mesa. Eu vou descobrir quem fez isso, ela disse. E quando eu souber, eu decido o que fazer com o resto. Olhou para ele uma última vez. Mas por enquanto, eu preciso que você saiba uma coisa. Sendero ergueu os olhos. Minha mãe nunca falou mal de você. Nem uma vez. A voz de Ana não tremeu, mas custou não tremer. Ela dizia que você era um homem que havia se perdido antes de ter chance de se achar. Eu passei 15 anos achando que ela estava sendo ingênua. Pausa. Agora não sei mais. Ela saiu da cafeteria sem olhar para trás. Sendero ficou sentado com a foto na mão, o café frio, e 52 anos de escolhas empilhadas sobre a mesa de uma cafeteria no Itaim Bibi, numa quinta-feira de tarde, tentando calcular se ainda havia alguma matemática nesse mundo que pudesse resultar em algo parecido com reparação. Do lado de fora, Ana caminhou 2 quarteirões antes de parar numa esquina e apoiar as costas contra a parede de um prédio. Respirou fundo. Depois tirou o celular e abriu a única mensagem que havia recebido de um número desconhecido 3 meses atrás. A mesma mensagem que a havia levado até o emprego no Grand Rooftop. Havia um nome no final da mensagem que ela havia ignorado na época porque não dizia nada a ela. Agora dizia tudo. O nome era Beatriz, sem sobrenome, mas com um detalhe que Ana só agora estava conectando. O mesmo nome de uma tia que sua mãe mencionava raramente e sempre com uma tristeza específica. A tristeza de quem perdeu alguém não para a morte, mas para uma escolha. Uma irmã mais nova que havia desaparecido da família antes de Ana nascer. Uma irmã que, ao que tudo indicava, havia passado os últimos 15 anos observando à distância, esperando-se o momento em que o pai da sobrinha e a filha do irmão que havia abandonado estariam prontos para se encontrar, e que havia decidido que esse momento era agora. O celular na mão de Ana vibrou. Uma mensagem nova, do mesmo número desconhecido. 3 palavras. Você está pronta? Ana ficou olhando para as 3 palavras na tela por tempo suficiente para que um semáforo à sua frente abrisse e fechasse 2 vezes sem que ela se movesse. Você está pronta? Havia uma intimidade naquela pergunta que perturbava mais do que qualquer ameaça poderia. Não era a pergunta de um estranho. Era a pergunta de alguém que sabia exatamente o que Ana havia acabado de descobrir, que estava monitorando, que havia calculado o tempo entre a saída da cafeteria e esse momento com uma precisão que só era possível se a pessoa estivesse perto. Ana olhou para a rua. Havia um café na esquina oposta com mesas do lado de fora. Uma mulher de cabelos brancos cortados curtos, por volta de 60 anos, vestida de cinza, com uma xícara na mão e os olhos fixos nela. Não desviou o olhar quando Ana olhou. Não fingiu que estava fazendo outra coisa. Apenas esperou. Ana atravessou a rua. A mulher sorriu quando ela chegou perto. Era um sorriso com história dentro. O tipo que se forma em rostos que já viram coisas demais para fingir leveza, mas que ainda escolhem sorrir de propósito. Você tem o olhar da Irene.
Beatriz disse antes que Ana abrisse a boca. Sempre achei que memória de rosto desaparece com o tempo. Não desaparece. Ana puxou a cadeira e sentou sem ser convidada. Precisava do controle que esse gesto dava. Você me colocou naquele salão. Ana disse. Sim, você sabia quem ele era para mim. Sabia. E não me contou. Beatriz colocou a xícara na mesa com cuidado. Se eu tivesse te contado antes, você teria entrado naquele salão com ódio. E ódio fecha portas que só ficam abertas quando a gente não sabe que elas existem. Ela olhou para Ana com uma franqueza direta, sem ornamento. Eu precisava que você o visse como ele é hoje, antes de saber quem ele foi. Caso contrário, você nunca teria conseguido. Conseguido o quê, exatamente? Beatriz abriu a bolsa e colocou sobre a mesa uma pasta fina, sem logo, sem identificação. Empurrou na direção de Ana com o mesmo gesto que Ana havia usado horas antes com a foto desbotada. Ana abriu. Eram documentos, relatórios médicos com datas de 15 anos atrás, recibos de transferências bancárias e uma carta manuscrita com a letra que Ana reconheceria em qualquer lugar, em qualquer suporte, porque era a letra que havia escrito bilhetes de lanche e assinado boletins escolares e deixado recados na geladeira de uma casa pequena no Paraná. Era a letra de sua mãe. A carta era endereçada a Beatriz. Ana começou a ler com os olhos, mas as palavras logo pediram mais do que leitura silenciosa. Eram palavras que exigiam ser processadas devagar, como alimento pesado. Irene escrevia que não guardava rancor de Sendero, que havia entendido com o tempo que ele havia fugido de si mesmo, não delas, que o erro dele não era a ausência de amor, era a ausência de coragem. E que havia uma diferença entre os dois que ela havia levado anos para aprender a fazer. Mas havia um trecho no meio da carta que mudava tudo. Irene escrevia que Sendero não sabia, que havia algo que ela havia descoberto depois que ele foi embora. Algo que havia guardado não por crueldade, mas porque contar teria sido pior do que o silêncio naquele momento específico. Ana leu a linha seguinte 3 vezes. Ele tem outro filho, um menino, que ele também não sabe que existe. O papel ficou imóvel na mão de Ana, mas o mundo ao redor da cafeteria continuou seu movimento indiferente. Carros passando, pessoas caminhando, o barulho da cidade que não para nenhuma revelação pessoal, não importa o tamanho. Quem é ele? Ana perguntou com a voz que sobra quando todas as outras versões da voz foram usadas no mesmo dia. Tem 23 anos. Beatriz respondeu. Chama Lucas. Cresceu numa família adotiva no Rio de Janeiro. Soube da história biológica dele há 2 anos por um teste de DNA que fez por curiosidade. Ela pausou. Ele encontrou o nome de Sendero nos registros. Tentou contato uma vez por intermediário. Foi ignorado pelos assessores antes de chegar até ele. Ana fechou a pasta. Sendero não sabe. Sendero não sabe. As 2 mulheres ficaram em silêncio por um momento que pesava diferente de todos os outros silêncios daquele dia. Por que você está me contando isso? Ana perguntou. Por que não foi direto até ele? Beatriz inclinou levemente a cabeça. Porque eu tentei, há 10 anos. Enviei uma carta. Não obtive resposta. Ela olhou para as próprias mãos. Sendero construiu muros muito eficientes em volta de si mesmo. Assessores, sistemas, distância estratégica de qualquer coisa que pudesse custar emocionalmente. Ela ergueu os olhos. Mas você chegou até dentro desses muros em uma noite, com uma música e 3 frases. Ana entendeu antes que Beatriz terminasse. Você não me trouxe aqui para me reunir com ele. Ana disse devagar. Você me trouxe aqui para ser a ponte. Eu te trouxe aqui porque você é filha de Irene. Beatriz respondeu, com uma voz que finalmente mostrava o peso que havia carregado até ali. E Irene, na última carta que me escreveu antes de ir para o hospital, disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela respirou fundo. Ela disse, quando a Ana crescer, ela vai ter a coragem que eu não tive. Ela vai saber o que fazer com a verdade. Ana sentiu o ardor atrás dos olhos, que reconhecia como o antecessor das lágrimas que ela havia aprendido, por sobrevivência,
a não deixar vir em público. Segurou. Onde está Lucas agora? Ela perguntou. São Paulo, Beatriz disse. Chegou há 3 dias. Ele sabe de mim? Sabe que tem uma irmã. Não sabe onde você está. Ana olhou para a pasta fechada sobre a mesa. Para a cidade movimentando-se ao redor delas. Para uma tia que havia passado décadas carregando os segredos de uma família que havia se fragmentado antes que ela pudesse impedir. Havia uma decisão a ser tomada. Na verdade, havia várias, empilhadas uma sobre a outra como camadas de algo que precisava ser desmontado com cuidado, para não destruir o que ainda era possível salvar. Ela podia recuar, pegar tudo aquilo, agradecer a Beatriz e seguir em frente com a própria vida que havia construído com tanto esforço, tijolo por tijolo, turno por turno, nota por nota. Ou podia dar um passo na direção de uma família que havia sido despedaçada antes que ela tivesse idade para ter opinião sobre o assunto, e descobrir se os pedaços ainda se encaixavam depois de tanto tempo. O celular vibrou de novo. Dessa vez era uma mensagem de um número que ela não conhecia. Sem texto, apenas uma foto. Um jovem de 23 anos, cabelos escuros, sorriso que ela havia visto uma vez numa cafeteria do Itaim Bibi, em alguém que estava aprendendo a ser honesto. E os olhos. Os mesmos olhos que ela via no espelho toda manhã. Ana olhou para Beatriz. Onde eu encontro ele? Beatriz sorriu pela segunda vez. E dessa vez havia algo diferente naquele sorriso. Algo que não era apenas estratégia ou paciência, ou o peso de quem espera há muito tempo. Era alívio. O tipo que só vem quando uma coisa que você carregou sozinho por tempo demais, finalmente encontra outros braços dispostos a ajudar a segurar. Mas o que nenhuma das duas sabia naquele momento era que Lucas não havia chegado a São Paulo apenas para encontrar a família biológica. Havia chegado porque descobrira algo nos registros que acessara 2 anos antes. Algo que ia muito além de um pai ausente e uma irmã desconhecida. Algo que colocava em risco tudo que Sendero havia construído. E que, nas mãos erradas, poderia destruir não apenas o homem, mas todos ao redor dele. Inclusive Ana. Lucas Ferreira tinha o hábito de chegar cedo nos lugares e observar antes de ser observado. Era um traço que havia desenvolvido na adolescência, crescendo numa família adotiva em Botafogo, que o amava com uma consistência que ele nunca havia questionado, mas que nunca havia preenchido completamente aquele espaço específico, que só existe em pessoas que sabem, desde cedo, que há uma história antes delas, que ninguém está contando. Ele estava numa mesa do fundo do restaurante, quando Ana entrou. A reconheceu antes que ela o visse. Não pela foto que Beatriz havia enviado. Era algo mais físico, mais imediato. Era o jeito de entrar num lugar varrendo o ambiente com os olhos antes de se mover. O mesmo jeito que ele tinha, o mesmo reflexo de quem aprendeu que o mundo surpresa machuca mais do que o mundo antecipado. Ana o viu. Parou por um segundo, depois caminhou até a mesa com uma determinação que ele interpretou corretamente, como coragem disfarçada de calma. Lucas, ela disse, sentando. Ana? Ele respondeu. Ficaram se olhando por um momento com aquela estranheza específica de 2 pessoas que compartilham sangue e não compartilham nenhuma memória, tentando encontrar um vocabulário para uma situação que não tem protocolo estabelecido. Você tem o nariz do Sendero, Ana disse finalmente. Lucas deu uma risada curta, surpresa, genuína. Eu sei. Foi a primeira coisa que percebi quando vi a foto dele. É perturbador. É muito perturbador. O gelo quebrou com uma naturalidade que os dois reconheceram como um bom sinal. O tipo de facilidade que não pode ser fabricada e que, quando aparece entre estranhos, geralmente significa que não são tão estranhos quanto pareciam. O garçom veio. Pediram sem pensar muito. Nenhum dos dois estava ali pela comida. Beatriz me disse que você descobriu algo nos registros. Ana começou, direta, porque havia aprendido naquele dia que rodeios custavam energia que ela não tinha de sobra. Lucas abriu o notebook que estava sobre a mesa ao lado dele. Girou a tela na direção de Ana. Era uma planilha financeira, densa, cheia de números e códigos de transferência
que não diziam nada para quem não sabia o que procurar. Quando fiz o teste de DNA e encontrei o nome de Sendero nos registros biológicos, comecei a pesquisar. Lucas explicou, com a voz pausada de quem já organizou aquele pensamento muitas vezes, mas ainda sente o peso de cada vez que verbaliza. Não por raiva, por necessidade de entender. Quem era esse homem? O que ele havia feito da vida? E você encontrou isso. Encontrei muito mais do que esperava. Ele apontou para uma coluna específica da planilha. Sendero Cavalcante tem uma empresa holding registrada nas Ilhas Caimã, que canaliza recursos de contratos públicos superfaturados. Não é ele diretamente. É uma estrutura de 3 camadas com laranjas e offshores. Mas no centro de tudo, quando você desmonta cada camada, está o nome dele. Ana olhou para os números sem fingir que entendia cada detalhe. Quanto? Em 12 anos de operação. Lucas pausou. Pouco mais de 400 milhões de reais. O número ficou sobre a mesa entre eles como um objeto físico. Como você chegou nisso? Ana perguntou. Sou analista de dados financeiros. Ele disse com uma simplicidade que não era modéstia. Era apenas fato. Trabalho com auditoria forense para uma consultoria no Rio. Quando encontrei o nome de Sendero, comecei a olhar para os dados públicos disponíveis com os mesmos olhos que uso no trabalho. Ele fechou o notebook com cuidado. O que encontrei não estava escondido com muito cuidado. Estava escondido o suficiente para enganar quem não sabe o que procurar. Para quem sabe, é quase óbvio. Ana ficou em silêncio processando as camadas daquilo, porque havia camadas demais para processar de uma vez. Havia um pai que ela havia acabado de encontrar, que havia abandonado ela e sua mãe, que carregava culpa suficiente para abastecer anos de terapia, que havia mostrado naquela tarde numa cafeteria do Itaim a primeira faísca genuína de algo que podia ser arrependimento real. E havia um irmão que ela havia acabado de conhecer, que carregava provas de que esse mesmo homem havia construído sua fortuna, pelo menos parte dela, sobre dinheiro que não era dele. E havia uma escolha no meio de tudo isso que não tinha resposta boa. Só respostas diferentes com custos diferentes. O que você pretende fazer com isso? Ela perguntou. Lucas ergueu os olhos. E foi a primeira vez que Ana viu nele algo além da compostura organizada do analista. Era vulnerabilidade. Era a expressão de alguém que havia carregado uma decisão pesada demais para ser carregada sozinho e que havia viajado até São Paulo, no fundo, não apenas para encontrar uma família, mas para não ter que decidir isso sem ela. Eu não sei, ele disse, com uma honestidade que custou visivelmente. Se eu fosse apenas um cidadão que descobriu irregularidades, a resposta seria clara. Você leva para as autoridades competentes e deixa o processo fazer o trabalho. Ele olhou para as próprias mãos. Mas eu não sou apenas um cidadão que descobriu irregularidades. Sou um filho que encontrou o pai 2 dias antes de decidir se vai destruí-lo. Ana reconheceu aquele peso. Era o mesmo peso que ela havia carregado saindo da cafeteria horas antes. A impossibilidade de sentir uma coisa só de cada vez, quando a situação exige sentir 4 coisas simultaneamente, e ainda assim funcionar. Você o viu pessoalmente? Ela perguntou. Não, eu vi hoje. Ana escolheu as palavras com cuidado. Ele não é o monstro que eu construí na minha cabeça por 15 anos. Isso não significa que ele é bom. Significa que é mais complicado do que eu precisava que fosse. Lucas ficou em silêncio. Mas complicado não apaga 400 milhões de reais. Ana continuou. Complicado não devolve o tratamento que minha mãe não teve. Complicado não reconstrói o que foi destruído. Não, Lucas concordou. Não reconstrói. O restaurante ao redor deles continuava com sua vida indiferente. Conversas paralelas, copos tilintando. Uma criança numa mesa próxima rindo de algo que apenas ela achava engraçado com aquela intensidade total que só a infância permite. Ana olhou para a criança por um segundo. Pensou na foto desbotada, na letra da mãe, numa mulher que havia morrido sem saber que tinha 2 filhos espalhados pelo país, que um dia estariam sentados numa mesa de restaurante, tentando decidir o futuro de um homem que havia falhado com os 2. Tem um terceiro caminho, Ana disse devagar,
como se estivesse construindo o pensamento enquanto falava, que não é silêncio e não é denúncia imediata. Lucas esperou. A gente fala com ele primeiro. O silêncio que se seguiu não era discordância, era consideração. Você acha que ele vai admitir? Lucas perguntou. Não sei. Ana olhou para o irmão que havia conhecido há 40 minutos. Mas sei que ele passou hoje uma tarde inteira sendo honesto sobre coisas que claramente não havia dito em voz alta para ninguém em anos. Sei que quando eu mostrei a foto da minha mãe, ele não fingiu. Não calculou a resposta certa. Reagiu. Reação não é caráter. Não. Mas pode ser o começo de um. Lucas fechou os olhos por um momento. Quando abriu, havia algo diferente ali. Não resolução, ainda não, mas abertura. A abertura de quem decide provisoriamente confiar num processo que não controla. Se ele negar, Lucas disse, se ele tentar suprimir ou ameaçar ou usar os recursos que claramente tem para fazer isso desaparecer, aí você faz o que precisa ser feito. Ana completou, e eu não vou te pedir para não fazer. Os dois ficaram em silêncio por um momento, que funcionou como um contrato sem papel. O celular de Ana vibrou sobre a mesa. Era Sendeiro. Uma mensagem simples, direta, sem a mediação do assistente desta vez. O próprio número, o próprio texto. Eu preciso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém. Posso te ligar amanhã cedo? Ana mostrou a tela para Lucas, sem dizer nada. Ele leu. Ficou olhando para a mensagem por um tempo. Ele sabe que você descobriu quem ele é? Lucas perguntou. Não completamente. Ana pegou o celular de volta. Mas acho que passou o dia inteiro percebendo que há mais por descobrir. Ou está tentando controlar a narrativa antes que você possa. Também é possível. Os dois olharam um para o outro com a consciência compartilhada, de que estavam no centro de algo que havia começado 15 anos antes e que agora chegava num ponto onde cada próximo passo importava de um jeito que não tinha como desfazer. Ana digitou a resposta para Sendeiro. 3 palavras. Pode ligar. Estarei acordada. Colocou o celular na mesa com a tela para baixo. Amanhã cedo, ela disse para Lucas. A gente descobre que tipo de homem ele escolhe ser quando o passado finalmente bate na porta. Lucas assentiu. E pela primeira vez naquele dia inteiro, Ana sentiu algo que não era exatamente paz, mas era vizinho dela. Era a sensação de não estar mais sozinha com um peso que havia sido grande demais para uma pessoa desde o início. Mas enquanto os dois pediam a conta e começavam a construir, timidamente, a linguagem de 2 irmãos que ainda não sabem como ser irmãos, nenhum deles sabia que Sendeiro já havia feito uma ligação naquela tarde. Não para um assessor, para um advogado. E a conversa havia durado 42 minutos. O que havia sido dito nessa conversa determinaria se o dia seguinte seria o começo de uma reconstrução ou o início de uma guerra. A ligação durou 42 minutos. Sendeiro havia ficado sentado no escritório do Cobertura, depois que Ana foi embora da cafeteria, com a foto de Irene na mão e o silêncio do apartamento fazendo barulho do jeito que silêncio faz quando você passou décadas preenchendo cada segundo disponível com trabalho, reuniões e deslocamentos, justamente para não ter que ouvir esse som específico. Ele havia olhado para o telefone por 1 hora antes de discar. O advogado se chamava Renato Sampaio. 60 anos. Escritório na Faria Lima. 3 décadas de carreira construída sobre a habilidade específica de transformar situações complicadas em situações gerenciáveis. Havia sido o advogado de Sendeiro por 15 anos. Conhecia cada estrutura, cada holding, cada decisão que havia sido tomada no limite ou além do limite do que a lei permite. Era exatamente por isso que Sendeiro havia ligado para ele. Não para esconder, para entender o tamanho do que precisaria ser desfeito. Renato, ele havia dito quando o advogado atendeu, eu preciso que você me diga com honestidade o que acontece se eu resolver regularizar tudo, voluntariamente, do início. O silêncio do outro lado havia durado 3 segundos. Para Renato Sampaio, 3 segundos de silêncio era o equivalente a uma reação emocional intensa. Tudo é uma palavra muito ampla, Sendeiro. Eu sei o que significa tudo. Outra pausa. Depois o advogado havia começado a falar com a precisão técnica de quem separa sentimento de análise
com a eficiência de um instrumento cirúrgico, consequências tributárias, exposição criminal, possibilidade de delação premiada como instrumento de redução de pena, ressarcimento ao erário, prazo de prescrição de alguns itens que já haviam passado, exposição de itens que não haviam prescrito. Sendero havia ouvido tudo sem interromper. No final havia perguntado: quanto tempo eu teria de resposta antes que isso saísse do meu controle? Renato havia dito: depende de quem mais sabe. E Sendero havia ficado em silêncio por um momento antes de responder: alguém sabe. E essa pessoa tem motivos para não querer me destruir, mas também tem motivos para não me proteger. Preciso conversar com ela antes de qualquer movimento formal. A ligação havia terminado com Renato pedindo 48 horas para montar um cenário completo de exposição e um segundo pedindo que Sendero não fizesse nenhum movimento sem consultá-lo primeiro. Sendero havia concordado com a primeira parte. Sobre a segunda, não havia feito promessa. O telefone tocou às 7h12 da manhã. Ana estava acordada desde as 6, sentada na cama pequena do quarto da Lapa com o notebook de Lucas aberto no colo, relendo os documentos que ele havia compartilhado com ela na noite anterior. Havia passado a madrugada aprendendo a ler aquela linguagem específica de números e estruturas societárias, pedindo para Lucas, por mensagem, que explicasse os pontos que não entendia. E Lucas havia respondido cada pergunta com uma paciência que ela reconheceu como o jeito de alguém que havia esperado muito tempo para ter alguém com quem compartilhar aquele peso. Quando o telefone tocou, ela já sabia o que precisava dizer. Bom dia, Sendero disse. A voz estava diferente da cafeteria, mais quieta, mais direta. Bom dia, Ana respondeu. Eu passei a noite pensando em como começar essa conversa. Uma pausa curta. Não encontrei um jeito bom, então vou começar pelo meio. Pode começar. Eu sei que você não apareceu naquele salão por acaso. A afirmação saiu sem acusação, apenas como fato reconhecido. E eu sei que provavelmente há mais coisas que você descobriu sobre mim do que o que você disse na cafeteria. Outra pausa. Estou certo? Ana olhou para o notebook, para os 400 milhões de reais distribuídos em 12 anos de planilha. Está certo, ela disse. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de alguém chegando na beira de algo e decidindo se pula ou recua. Sendero não recuou. Então eu preciso te contar uma coisa antes que você me conte o que sabe. A voz foi firme, deliberada. Não para me defender, para que você entenda a sequência correta dos fatos. Estou ouvindo. A estrutura financeira que eu montei ao longo dos anos. Ele pausou. Eu sei que existe. Eu sei o que ela representa. E eu tomei uma decisão ontem à noite que não tem volta. Ana ficou imóvel. Liguei para o meu advogado. Não para proteger os ativos, para entender o processo de regularização voluntária. Uma respiração audível do outro lado. Há coisas que prescreveram e que eu não consigo reparar de outra maneira que não seja financeiramente. Doações diretas, fundos, formas de devolver o que não pode ser devolvido juridicamente. Pausa. Há coisas que não prescreveram e que vão ter consequências que eu vou precisar enfrentar. Ana percebeu que estava segurando o telefone com força suficiente para deixar marca na palma da mão. Afrouxou. Por que você está me contando isso? Ela perguntou. Porque você é minha filha. A frase saiu sem ornamento, sem construção, sem o cuidado calculado de quem testa a reação antes de confirmar o que disse. E porque eu passei 11 anos sendo o tipo de pai que não conta nada para ninguém e construí uma vida inteira sobre o custo disso. Sua voz ficou mais áspera. Não vou começar uma relação com você da mesma maneira que terminei a última. Ana fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia tomado uma decisão. Sendero. O nome saiu diferente dessa vez. Não era o nome do homem do Grand Rooftop. Não era o nome do antagonista de 15 anos de história que ela havia construído. Era apenas um nome. Pesado e humano como todos os nomes de pessoas reais. Você tem um filho. O silêncio do outro lado durou tanto que Ana verificou se a ligação havia caído. O quê? A voz saiu pequena, irreconhecível.
23 anos, chama Lucas. Cresceu no Rio de Janeiro. Ana respirou fundo. Ele está em São Paulo. E foi ele quem encontrou os documentos. O silêncio agora tinha uma textura diferente de todos os silêncios anteriores naquela história. Era o silêncio de um homem sendo informado de que o mundo que ele conhecia tinha uma dimensão que ele não sabia que existia. Ele... Sendero parou. Recomeçou. Ele sabe de você? Nós nos encontramos ontem à noite. Como ele está? A pergunta saiu antes de qualquer outra. Antes de como eu explico isso, antes de quais são as consequências, antes de qualquer cálculo. Como ele está? E esse detalhe, aquela ordem específica das perguntas, disse mais sobre o que estava acontecendo dentro de Sendero do que qualquer declaração que ele poderia ter feito. Ele está bem, Ana disse. Ele é inteligente, é cuidadoso, e está com raiva de você de um jeito que ainda não sabe o tamanho. Justo? Mas está disposto a te ouvir antes de fazer qualquer coisa com o que sabe. Outra pausa longa. Ana. A voz estava fragmentada de um jeito que ela imaginava que custava muito para um homem como o Sendero. Eu não mereço essa chance. Não. Ela concordou com uma honestidade que não era crueldade. Era apenas precisão. Mas ela está sendo oferecida de qualquer jeito. O que você faz com ela é a única coisa que ainda está no seu controle. Combinaram de se encontrar naquela tarde. Os três. Num lugar neutro que Ana escolheria. Quando a ligação terminou, Ana ficou sentada com o telefone no colo por um tempo longo. Depois pegou o celular e mandou uma mensagem para Lucas. Ele sabe. Quer se encontrar hoje. Você decide se vai. A resposta demorou 4 minutos. Vou. Ana colocou o telefone na mesa. Olhou para o quarto pequeno, para a mala que ainda tinha roupas dobradas dentro porque ela havia desenvolvido o hábito de não guardar as coisas completamente em nenhum lugar, como se deixar a mala pronta fosse uma forma de se proteger da possibilidade de precisar ir embora rápido. Pela primeira vez desde que havia chegado a São Paulo, ela pensou em desdobrar as roupas e guardar no armário. Não fez isso ainda, mas pensou. E às vezes pensar é o primeiro centímetro de uma mudança que ainda não tem nome. O encontro estava marcado para as 15 horas. Faltavam 6 horas para acender o Cavalcante, sentar numa mesa com os 2 filhos que havia abandonado, e descobrir se ainda era possível construir alguma coisa sobre os escombros do que havia destruído. Faltavam 6 horas para Ana e Lucas descobrirem se o homem que havia chegado na beira da própria verdade tinha coragem suficiente para não recuar. E faltavam 6 horas para Beatriz, que havia orquestrado tudo aquilo com a paciência de quem espera uma década pelo momento certo, receber uma ligação de Renato Sampaio informando que havia um quarto elemento naquela história. Um elemento que ela não havia calculado. Um elemento que mudava tudo. Renato Sampaio tinha o hábito de ligar apenas quando o assunto não cabia em mensagem. Beatriz aprendeu isso nos anos em que havia cruzado o caminho dele por razões que nunca havia contado para ninguém. Razões que começavam no mesmo ponto onde começavam todas as outras histórias dessa família. Num apartamento pequeno em Fortaleza. Num homem jovem com dívidas grandes e um irmão mais velho que havia tentado ajudar da maneira errada. Quando o telefone dela tocou com o número do escritório da Faria Lima às 8h40 da manhã, ela soube antes de atender que algo havia saído do roteiro que havia planejado. Beatriz. A voz de Renato tinha aquela neutralidade profissional que ele usava quando a informação era séria demais para ser colorida por tom. Precisamos conversar sobre Marcos Duarte. O nome caiu no silêncio do apartamento de Beatriz, como um objeto pesado num quarto quieto. Ela ficou imóvel por um segundo. Depois, fechou o livro que estava lendo, colocou sobre a mesa com cuidado excessivo e disse: Fala. Marcos Duarte tinha 58 anos e um escritório no centro de São Paulo, que não constava em nenhum registro público, porque escritórios como o dele não precisavam de endereço visível para funcionar. Funcionavam por reputação, por indicação, pelo tipo de conhecimento que se acumula quando você passa 3 décadas sendo a pessoa que resolve os problemas que outras pessoas não sabem como nomear. Havia sido ele quem havia ajudado o Sendero,
a montar a estrutura das holdings 15 anos atrás. Mas antes disso, muito antes disso, havia sido ele quem havia aparecido em Tibage numa tarde de novembro, com um sorriso fácil e palavras ainda mais fáceis, prometendo à família de Irene Lima que o dinheiro para o tratamento estava garantido. E havia sumido com o adiantamento que a família havia conseguido reunir vendendo o único bem que tinham. Ana não sabia disso. Não havia como saber, porque o nome de Marcos Duarte nunca havia sido dito em voz alta na presença dela. Irene havia protegido a filha dessa informação com o mesmo cuidado com que protegia todas as informações que julgava pesadas demais para ombros de criança. Mas Beatriz sabia, havia sabido desde o início, e havia calculado nos anos de paciência que havia cultivado, que Marcos Duarte era o elemento que precisava ser isolado antes que qualquer movimento da família de Sendeiro pudesse ser feito com segurança. O problema? O problema que Renato estava ligando para informar era que Marcos Duarte havia descoberto que Lucas estava em São Paulo e havia descoberto o que Lucas carregava. Como ele sabe? Beatriz perguntou com a voz controlada de quem está calculando em tempo real. Monitoramento, Renato disse. Ele tem acesso a sistemas que não vou detalhar por telefone. O que importa é que ele sabe do rapaz, sabe dos documentos e está em movimento. Que tipo de movimento? O tipo que ele sempre usa quando alguém ameaça uma estrutura que ele construiu. Uma pausa deliberada. Ele vai tentar chegar em Lucas antes que Lucas chegue em Sendeiro. Beatriz ficou em silêncio por um momento que Renato respeitou sem preencher. Renato, ela disse finalmente. Você está me ligando porque Sendeiro pediu para você me ligar? Ou você está me ligando por conta própria? Uma pausa. Por conta própria, ele disse. Porque conheço Marcos Duarte há tempo suficiente para saber que quando ele entra em movimento, as pessoas ao redor precisam ser avisadas, antes que percebam que precisavam ter sido avisadas. Quanto tempo eu tenho? Horas, não dias. A ligação terminou. Beatriz ficou sentada por 30 segundos exatos. Havia aprendido, ao longo dos anos, que 30 segundos de imobilidade total antes de agir produziam decisões melhores do que a reação imediata. Era uma disciplina pequena com consequências grandes. Depois, pegou o telefone e ligou para Ana. Ana ouviu tudo em silêncio. Estava de pé na cozinha compartilhada do apartamento da Lapa, com o telefone no ouvido e a xícara de café esfriando na mão. E ouvia Beatriz falar sobre um homem que havia roubado a última chance de tratamento de sua mãe, como se estivesse ouvindo uma história sobre desconhecidos. Não estava, mas havia aprendido, naquele dia longo e denso, a separar o que sentia do que precisava fazer. Não era frieza. Era o tipo de foco que acontece quando você entende que o luxo de processar emocionalmente precisa esperar até que a situação seja segura o suficiente para isso. Onde está Lucas agora? Ela perguntou. No hotel. Mas se Marcos tem acesso ao que Renato sugere, o hotel não é seguro. Eu vou buscar ele. Ana? A voz de Beatriz mudou levemente. Havia algo ali que não era apenas estratégia. Era o tom de alguém que finalmente está colocando um peso sobre a mesa que havia carregado sozinho por tempo demais. Marcos Duarte é o homem que estava em Tibage. O homem da foto. O café caiu da mão de Ana. Não metaforicamente. A xícara escorregou dos dedos e o café se espalhou pelo chão da cozinha pequena. E Ana ficou olhando para a mancha escura no piso branco sem ver. Você sabia desde o início, ela disse. Não era acusação. Era a constatação de alguém que está remontando um quebra-cabeça e percebendo que a última peça estava na mão de outra pessoa o tempo todo. Sabia? Beatriz confirmou. E sei que você tem o direito de estar com raiva de mim por isso. Depois, Ana disse com uma firmeza que surpreendeu as duas. Agora eu preciso chegar em Lucas. Desligou. Pegou a bolsa. Saiu do apartamento com a mente funcionando naquela velocidade específica que o perigo real produz, onde tudo o que não é essencial some e o que resta é clareza pura. No Uber até o hotel mandou mensagem para Lucas. Sai do quarto agora. Lobby. Eu explico quando chegar. A resposta veio em segundos. O que aconteceu? Vai para o lobby. Por favor. Uma pausa.
Indo. Lucas estava de pé perto da entrada do hotel quando Ana chegou, com a mochila no ombro e aquela expressão de alguém que não sabe exatamente o que está esperando, mas entendeu pela urgência da mensagem que era real. Ana chegou, olhou rapidamente ao redor, com um hábito que ele reconheceu porque era o mesmo hábito dela, e disse apenas: "Anda." Saíram caminhando na direção oposta à entrada principal. Ela explicou enquanto andavam: Marcos Duarte, a estrutura, o monitoramento, a ligação de Beatriz. E por último, com a voz nivelada de quem já processou o suficiente para transmitir sem desabar o que Beatriz havia revelado sobre Tibag. Lucas ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ficaram parados numa esquina movimentada do centro, com a cidade funcionando ao redor deles com sua indiferença habitual. "O homem que está vindo atrás de mim", Lucas disse devagar, "é o mesmo que roubou sua mãe." "Sim." "E é o mesmo que montou a estrutura financeira com Sendero." "Sim." Lucas ficou em silêncio por um momento. Depois: "Então Sendero pode não saber do passado em Tibage. Duarte pode ter operado aquilo independentemente." Ana havia pensado nisso no Uber. Havia chegado na mesma conclusão possível, não na certeza, mas na possibilidade. E a possibilidade mudava a geometria de tudo. Porque se Sendero não sabia do que Duarte havia feito em Tibage, então havia uma camada de crueldade nessa história que não pertencia a ele. E se havia uma camada que não pertencia a ele, então o julgamento que ela havia construído precisava ser revisado com a mesma honestidade que ela havia exigido que ele usasse. "Precisamos chegar em Sendero antes que Duarte chegue em você", Ana disse. "Concordo." Lucas ajustou a mochila no ombro. "Mas precisamos chegar com mais do que os documentos. O que você está pensando?" Ele olhou para ela com aquela expressão que ela estava aprendendo a reconhecer como o rosto de alguém conectando pontos em tempo real. "Duarte monitora sistemas", ele disse. "Isso significa que ele deixa rastros no processo de monitorar. Eu trabalho com auditoria forense." Uma pausa. "Se eu tiver 2 horas e uma conexão segura, consigo documentar o monitoramento dele de um jeito que transforma ele de ameaça em evidência." Ana olhou para o irmão. Havia algo naquele momento. Os dois numa esquina de São Paulo, com uma herança pesada e um inimigo em movimento, e um pai que estava esperando numa reunião marcada para as 15 horas, que tinha a qualidade específica dos momentos que você sabe, enquanto eles estão acontecendo, que vai lembrar pelo resto da vida. "Onde você precisa estar para fazer isso?" ela perguntou. "Lugar seguro com Wi-Fi confiável." Ele pensou por um segundo. "E alguém que saiba onde Sendero está para que possamos nos mover quando eu terminar." Ana pegou o telefone. Ligou para Beatriz. "Eu preciso de um lugar seguro por 2 horas e o endereço exato onde Sendero vai estar esta tarde." Beatriz não hesitou. "Venham até mim." O apartamento de Beatriz ficava num bairro quieto de Pinheiros, num prédio antigo com porteiro e jardim interno, o tipo de lugar que existe em São Paulo como um resquício de uma cidade mais lenta que ainda não havia sido completamente engolida pela pressa. Ela abriu a porta antes que eles batessem. Olhou para os 2 filhos da família que havia passado décadas tentando reunir, de pé juntos na soleira da porta, e ficou imóvel por um segundo, com uma expressão que não era bem sorriso e não era bem choro. Era a expressão de chegada. O rosto que as pessoas fazem quando algo que esperaram muito tempo finalmente acontece diante dos olhos. "Entrem", ela disse. Lucas foi direto para a mesa da sala com o notebook. Ana ficou de pé na entrada, olhando para o apartamento, para as fotos nas paredes, e então viu o que a parou completamente. Uma foto emoldurada sobre a estante. Sua mãe, jovem, sorrindo, inteira, sem nenhum recorte, ao lado de Beatriz numa praia que Ana não reconhecia. E ao lado delas, com 6 ou 7 anos, uma criança de cabelos escuros e sorriso, que Ana havia visto no espelho aquela manhã. Ela mesma, numa foto que não sabia que existia. "Você nos conheceu", Ana disse, com a voz que sai quando a garganta aperta, mas as palavras ainda precisam passar. "Você tinha 7 anos", Beatriz disse, de pé ao seu lado. "Irene trouxe você para me visitar. Você não ia lembrar. Ficamos apenas um fim de semana."
Uma pausa suave. Mas eu lembrei de cada minuto. Ana ficou olhando para a foto por um tempo longo. Depois virou para Beatriz com os olhos vermelhos, que ela não estava mais tentando controlar completamente. Você deveria ter chegado antes, ela disse. Não era a acusação total. Era a verdade de uma criança que havia crescido sem a família que poderia ter tido, dita com a voz de uma adulta que havia aprendido a sobreviver sem ela. Devia, Beatriz confirmou sem defesa, sem explicação que amenizasse. E vou carregar isso. Da sala, a voz de Lucas cortou o momento com a urgência prática de quem está em modo de trabalho. Encontrei o rastro. Duarte acessou o sistema do hotel às 6h40 da manhã. Uma pausa. E acessou outra coisa também. Outra pausa, mais longa. O sistema interno do escritório de Renato Sampaio. Ana e Beatriz olharam uma para a pasta ou para a outra. Ele sabe que Sendero está regularizando. Ana disse. Sabe? Lucas confirmou sem tirar os olhos da tela. E tenho aqui o registro de uma ligação feita do número de Duarte para um delegado da Receita Federal há 40 minutos. Ele virou a tela na direção delas. Duarte não vai tentar suprimir os documentos. Vai fazer o movimento oposto. Ana leu a tela e entendeu antes que Lucas terminasse de explicar. Marcos Duarte pretendia denunciar Sendero antes que Sendero pudesse se entregar voluntariamente, removendo qualquer possibilidade de delação premiada, eliminando o benefício da entrega espontânea e garantindo que o homem que poderia um dia testemunhar contra ele fosse destruído pelo sistema antes de ter chance de usar o sistema como proteção. Era uma jogada elegante e brutal, e tinham menos de 3 horas para impedi-la. Ana pegou o telefone e ligou para Sendero. Ele atendeu no primeiro toque. Muda o plano, ela disse sem preâmbulo. A reunião das 15 horas não pode mais esperar. Você precisa estar com seu advogado protocolar a entrega voluntária antes do meio-dia. O que aconteceu? Marcos Duarte. O silêncio do outro lado durou 2 segundos. Ele sabe. Sendero disse. Não era pergunta. Sabe e está em movimento. Ana respirou fundo. Sendero. Há uma coisa sobre Duarte que você precisa saber antes de qualquer protocolo. Uma coisa que ele fez em Tibade, 15 anos atrás, que talvez você não saiba. Ela pausou. E que muda o tamanho do que você deve a ele versus o que ele deve a você. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os outros. Era o silêncio de um homem chegando, finalmente, ao centro de uma história que havia começado antes que ele entendesse que estava dentro dela. Me conta, ele disse. E Ana contou. Sendero ouviu cada palavra sem interromper. Ana falou sobre Tibage com a precisão de quem organizou aquela história muitas vezes na própria cabeça, mas nunca havia dito em voz alta para ninguém que importava. A tarde de novembro. O homem de sorriso fácil. O adiantamento que a família havia reunido vendendo o único bem que tinham. O desaparecimento. O tratamento que não foi pago. Os anos que se seguiram com uma criança crescendo sem pai e sem os recursos que poderiam ter salvado a mãe. Quando ela terminou, o silêncio do outro lado durou tanto que ela verificou a ligação 2 vezes. Sendero estava lá. Apenas não havia palavras no tamanho do que ele precisava dizer. Eu não sabia, ele disse finalmente. A voz estava diferente de todas as versões que ela havia ouvido até então. Não era o tom do Grand Rooftop, nem o da cafeteria, nem o da manhã ao telefone. Era a voz de baixo de todas as outras. A voz que existe antes das armaduras. Ana, eu não sabia o que ele havia feito em Tibade. Se eu soubesse, eu sei, ela disse. E surpreendeu a si mesma percebendo que acreditava. Não porque Sendero era inocente de tudo. Não era. Havia coisas que ele havia feito com plena consciência e que teriam consequências reais e merecidas. Mas havia uma diferença entre o homem que havia fugido de dívidas e deixado uma família para trás por covardia e o homem que havia contratado alguém para roubar a última esperança dessa mesma família. E essa diferença, pequena demais para absolver e grande demais para ignorar, era o que separava uma história de vilão puro de uma história humana. Histórias humanas são sempre mais complicadas. Você tem menos de 2 horas.
Ana disse, voltando para o que precisava ser feito. Liga para Renato agora. Protocola da entrega voluntária antes que Duarte chegue na Receita Federal. E Duarte? Ana olhou para Lucas, que estava de pé ao lado dela com um notebook. Os rastros digitais do monitoramento organizados em arquivo, prontos para serem usados. Duarte vai responder pelo que fez, ela disse. Mas do jeito certo, com evidências. Não deixando ele usar o sistema antes que o sistema possa ser usado contra ele. Uma pausa. Você tem isso? Sendero perguntou. Temos. Outra pausa, mais curta dessa vez. Eu vou ligar para Renato agora. A voz estava firme de um jeito que ela não havia ouvido antes. A firmeza de alguém que chegou numa decisão que não tem mais peso de dúvida, porque a dúvida já foi resolvida. Ana. Sim? Obrigado. Uma respiração. Eu sei que obrigado é pequeno demais para tudo isso. Mas é o que tenho agora. Obrigado não é o que eu quero, ela disse, com uma honestidade que não era cruel, era apenas precisa. O que eu quero é mais difícil e vai demorar mais. O que você quer? Ana ficou em silêncio por um segundo. Tempo, ela disse. Tempo para descobrir se ainda é possível construir alguma coisa. A ligação terminou. O protocolo de entrega voluntária foi apresentado ao escritório da Receita Federal às 11h47 da manhã. 13 minutos antes de Marcos Duarte entregar o dossiê que havia preparado. O delegado que recebeu a denúncia de Duarte olhou para os documentos, olhou para o computador, onde o protocolo de Sendero já havia sido registrado, e informou a Duarte que a entrega voluntária havia sido protocolada dentro do prazo legal que garantia os benefícios previstos em lei. Duarte saiu do escritório sem dizer nada. Mas Lucas havia documentado a tentativa. Cada acesso ao sistema do hotel. Cada acesso ao escritório de Renato. A ligação para o delegado. O dossiê. A cronologia completa de um homem tentando destruir outro para se proteger. Era material suficiente para uma investigação independente, que não dependia de Sendero, não dependia de Ana, não dependia de nenhuma decisão familiar. Dependia apenas da lei fazendo o trabalho que a lei existe para fazer. A reunião que havia sido marcada para as 15 horas não aconteceu num restaurante neutro. Aconteceu no apartamento de Beatriz, em Pinheiros, com a luz da tarde entrando pelas janelas altas e a cidade de São Paulo fazendo seu barulho constante e indiferente do lado de fora. Sendero chegou sem assessores, sem gravata, com aquela aparência de alguém que havia passado horas difíceis e não havia tentado esconder isso. Parou na entrada da sala quando viu Lucas pela primeira vez. Os dois ficaram se olhando por um momento que não tinha protocolo. Não havia manual para esse encontro. Não havia palavras que coubessem na primeira versão desse instante. Lucas tinha os olhos de Sendero e o nariz de uma mulher, que Sendero nunca havia conhecido, mas que havia existido em paralelo à sua própria história durante anos. Sendero tinha nas mãos o peso de um filho que havia crescido sem ele, por razões que não tinham justificativa suficiente. Foi Lucas quem quebrou o silêncio. Não com perdão. Perdão é uma coisa que se constrói ao longo do tempo, não algo que se entrega numa tarde de primeiro encontro. Não com abraço. Eles ainda não tinham vocabulário físico para isso, mas com uma frase que era o início de alguma coisa. Eu tenho perguntas. Lucas disse. Muitas. E quero respostas honestas, não respostas que me poupem. Você vai ter todas, Sendero respondeu. E sentou. Ficaram horas ali. Beatriz preparou café que ninguém pediu, mas todos beberam. A tarde virou noite sem que ninguém se levantasse para acender a luz. E por um tempo ficaram numa penumbra suave, que tornava tudo um pouco mais fácil de dizer. Sendero respondeu cada pergunta de Lucas com a honestidade que havia prometido. Não havia respostas bonitas porque não havia ações bonitas para explicar. Havia apenas a verdade com todas as suas arestas. Havia choro. Não o choro performático que acontece em histórias onde as emoções são arrumadas para caber no tempo certo. Era o choro irregular e às vezes inoportuno de gente real, processando coisas reais em tempo real. Havia raiva, especialmente de Lucas, que havia aprendido a ser contida e que naquela noite não precisava mais ser.
Havia silêncios que ninguém tentou preencher porque havia sabedoria suficiente na sala para entender que alguns silêncios precisam durar o tempo que precisam durar. E havia, em algum momento perto da meia-noite, quando o café havia acabado e a cidade lá fora havia ficado mais quieta, um momento que nenhum dos 4 ali presentes conseguiria descrever completamente com palavras depois. Sendeiro estava olhando para a foto de Irene que Beatriz havia colocado sobre a mesa durante a noite. A mesma foto desbotada que Ana havia carregado por 15 anos, recolocada inteira agora, sem o recorte, sem o espaço vazio. E disse, para ninguém em particular, com a voz de alguém que finalmente está colocando um peso no chão, depois de carregar longe demais. Ela merecia muito mais do que eu fui capaz de ser. Ana olhou para a foto, para o rosto da mãe que havia morrido sem saber que um dia isso aconteceria, que um dia os pedaços soltos da família que havia tentado preservar estariam numa sala juntos, com feridas abertas e história complicada e nenhuma garantia de final perfeito, mas presentes, vivos, tentando. Ela sabia. Ana disse com uma certeza que não vinha de evidência. Vinha de 15 anos conhecendo a mulher que havia criado um ser humano capaz de estar naquela sala sem ódio puro no coração. Do jeito dela, ela sabia. Lucas colocou a mão sobre a mesa, devagar, sem fazer cerimônia, e empurrou a foto um pouco na direção de Sendeiro. Um gesto pequeno. O tipo de gesto que não resolve nada e começa tudo. Nos meses que se seguiram, o processo de Sendeiro avançou pelo caminho lento e necessário da lei. Houve consequências reais, financeiras e jurídicas, enfrentadas sem fuga. Marcos Duarte foi investigado a partir das evidências que Lucas havia documentado. E o que começou como uma tentativa de destruir uma família, terminou expondo anos de operações que haviam prejudicado muito mais gente do que apenas uma família de Tibag. Lucas voltou para o Rio com um número de telefone novo na agenda e o hábito recente de mandar mensagem para a irmã às terças-feiras sem motivo específico. Ana respondeu sempre, às vezes com uma frase, às vezes com uma foto, às vezes apenas com um emoji que significava que ela havia lido e estava bem. Irmãos que estão aprendendo a ser irmãos têm uma linguagem própria que se constrói devagar. Beatriz passou a jantar com Ana nas últimas sextas do mês, num restaurante simples no bairro, e aos poucos foi contando histórias de Irene jovem que Ana nunca havia ouvido. Histórias que faziam rir às vezes, que apertavam o peito outras vezes, e que devolviam à mãe uma dimensão inteira que a morte havia levado junto. Sendeiro e Ana não construíram uma relação de pai e filha de novela, com abraços fáceis e reconciliação emocional em tempo de crédito final. Construíram algo mais parecido com a realidade. Uma relação que começava toda vez que se encontravam quase do zero, que precisava ser reganho a cada conversa, que tinha dias melhores e dias onde o peso do passado era grande demais para fingir que não estava ali. Mas havia encontros. E havia honestidade nesses encontros. E havia, numa tarde específica de sábado, 3 meses depois daquela noite em Pinheiros, um momento que Ana não havia planejado e que chegou sem avisar. Ela estava num café quando o Sendeiro mandou uma mensagem. Só uma linha. Você canta quinta-feira num lugar pequeno aqui perto? Quero ouvir de novo. Sem palco, sem plateia, só porque eu perdi muitos anos sem ouvir. Ana ficou olhando para a mensagem por um tempo. Depois, olhou pela janela do café para a rua movimentada de São Paulo, para a cidade que havia chegado com uma mala e R$300, sem saber que dentro dela havia uma história inteira esperando para ser encontrada. Digitou a resposta. Quinta. Pode vir. Colocou o telefone na mesa. E pela primeira vez em muito tempo, sem que nada houvesse sido resolvido completamente, sem que o passado houvesse sido apagado ou o futuro garantido, Ana Lima sentiu que estava exatamente onde precisava estar. Não porque tudo havia dado certo, mas porque ela havia tido coragem de ficar quando seria mais fácil ir embora. E às vezes, no fim, é isso que separa as histórias que terminam das histórias que continuam. A coragem de ficar. Obrigado por acompanhar essa história até aqui.